Eu esqueci. Agora está gravando. Oh, aí, agora Agora está gravando. Então, eu vou. Então, a partir de hoje, nós estamos começando a nossa aula. Nós já fizemos aqui uma apresentação, vai gravar agora, então vamos começar. Agora é ao vivo, né? ao Nós já vivo. nos apresentamos aqui, e uma das coisas que eu estava falando aqui em off com os nossos alunos é que estudar teologia é uma experiência que transforma a nossa vida. Eu já ouvi pessoas falarem o seguinte: ah, para que estudar teologia? Teologia esfria o crente. Ah, teologia, né? Eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti no século passado, né, eu era um jovem com 17 anos, né, e eu lembro que quando eu falei, eu recebi uma palavra profética de um congresso de jovens, e Deus me chamou para o ministério, e eu cheguei para a pessoa, e a pessoa disse: olha, primeira coisa, se você realmente quer cumprir o teu chamado, vai para o seminário, vai estudar. Eu, na época, irmãos, eu não tinha recursos, não tinha condições. Na época, o nosso seminário aqui, o CTBI Sul aqui, ele só tinha no regime de internato na época. Não tinha, assim, aulas online naquela época, né? Então, não tinha essa forma. Ou tu ia para o seminário e morava no seminário, ou não tinha outra forma na época. Eu cheguei para o meu pastor e disse: olha, pastor, eu quero estudar, eu quero ir para o seminário, eu quero estudar, mas eu não tenho como, porque eu trabalho, eu estudo, eu ajudo a manter a minha família e eu queria me aperfeiçoar. E aí o pastor disse: então é o seguinte, Alberi, eu vou começar te ajudando, vou começar a te colocar nas escalas aqui na igreja. E eu comecei a cumprir escala, pregar nas congregações, pregar na igreja, ajudar. Passei por todos os cargos imagináveis na igreja, desde meu primeiro trabalho foi como professor de escola dominical, depois como na época, né, superintendente de escola dominical. Lembra dessa época, gente? Ainda existe isso? Deve existir, né? E depois tinha presidente do departamento de jovens, era com eleição, gente. Fui eleito presidente, era toda uma estrutura. E eu lembro, queridos, que quando eu comecei então a estudar, alguém me disse assim: ó, oh, a letra mata. Você já ouviu isso, né? A letra mata. Uma alusão a que estudar era algo que era ruim. Na verdade, nós sabemos que o contexto desse texto não tem nada a ver com essa realidade. Só que ainda, gente, há muitas pessoas que têm no seu coração essa ideia que estudar teologia é algo que não tem sentido. Mas entenda uma coisa: até uma pessoa completamente analfabeta, ou sem nenhum, que não foi alfabetizada para não ofender ninguém, esta pessoa faz sua teologia. Eu venho de uma família em que o meu pai, ele era pai de santo. Meu irmão mais velho era pai de santo. E eu me lembro que um dia, logo que eu me converti, eu vim desta vida, eu conversando com ele, sabe o que ele falou para mim? Mano, o que nós fazemos está na Bíblia. Nós matamos galinha, matamos cabrito, matamos animais, porque lá no Antigo Testamento era assim que se cultuava a Deus e nós também servimos a Deus. Ou seja, o meu irmão, na mentalidade dele, na teologia dele, porque teologia é como nós vamos compreender Deus, é muito mais amplo. Então, mesmo uma pessoa que nunca sentou para estudar teologia, ela tem a sua teologia, ela tem a sua forma de ver o mundo, ela tem a sua leitura a respeito de Deus, só que ela tem uma leitura enviesada. O que a teologia nos ajuda é nós organizarmos a nossa cosmovisão cristã, a nossa forma de entender a vida cristã com base bíblica. Portanto, é importantíssimo nós estarmos estudando teologia. Queridos, está aparecendo para vocês aí o material? Deixa eu ver agora. Tá aparecendo, pastor, mas acho que não tá do começo, igual o senhor colocou da outra vez. Não, não, é que eu comecei de novo. Eu não, quem está aparecendo aí? Introdução à teologia contemporânea, é isso? Não, Não, as tá as novas novas regras. perguntas do nosso tempo. Isso. Ai, ai, ai. Então, As peraí. novas perguntas do nosso tempo. Mas tá ótimo, a tela tá aberta. Eu acho que eu acho que é exatamente assim aí nesse. Não é que eu. Isso, então tá, vamos começar por aí então. Deixa eu me achar aqui, é porque, como tá aberto aí,
Eu não consigo ver aqui para poder me organizar para passar os slides. Ah, você não está vendo aí, não, pastor? Não. Deixa eu ver. Mudou para você alguma coisa aí? Não, tá do mesmo jeito. Não. Tá. Vamos ficar aqui então. As novas perguntas do nosso tempo, né? Isso é importantíssimo. Olha só, vivemos um paradoxo. As perguntas sobre Deus nunca foram tão intensas e tão negligenciadas. Elas não surgem do nada. São fruto de séculos de transformações culturais. Algumas perguntas que nós enfrentamos aí. Veja bem, é justamente esse tempo, queridos, em que existem muitas perguntas e diante de nós temos um desafio, porque em cada esquina do ministério pastoral, seja numa conversa após o culto, seja no aconselhamento com um jovem universitário, numa visita a uma família em crise ou um debate nas redes sociais, o servidor, o servo de Deus, melhor dizendo, se depara com questões que desafiam a fé cristã, de maneira que gerações anteriores jamais conheceram. O que isso significa para nós, queridos? Significa justamente, meus amados, que, na verdade, nós vemos uma época em que nós estamos sendo alvejados todos os dias com perguntas que não se tem resposta. A quantidade, ou melhor, perguntas que têm resposta, mas que muitas vezes nós não estamos preparados para ela. Veja bem, meus amados, quando a gente olha para o nosso contexto, nós vamos perceber a grande quantidade de jovens que abandonam a fé. Existe uma chamada janela de oportunidade. Segundo a neurociência, uma criança até dos 6 aos 12 anos, nesse período, na mente de uma criança, a pessoa que lhe influencia, a pessoa que é o seu, vamos dizer assim, usar essa expressão, que é a sua referência, o seu herói, é o pai, é a mãe. E esta é a fase que nós precisamos, como pais, né, influenciar os nossos filhos. Nós temos, às vezes, nós temos uma ideia tão errada de que o fato de os nossos filhos, eles verem o nosso testemunho e verem que nós somos fiéis, tementes a Deus, que nós vivemos uma vida cristã realmente diante da palavra, nós pensamos que só por eles verem a nossa forma de vida já é suficiente para eles se converterem. Mas, na verdade, queridos, filho de crente não é crentinho. Dizia um pastor o seguinte: filho de crente, às vezes, é cretino. Não é um crente. Por quê? Porque os nossos filhos precisam ter uma experiência com o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque depois dos 12 em diante, a criança já começa a sofrer a pressão na escola. Ele já começa a ver o colega, o amigo, a professora, o professor sendo mais influência do que os pais. Eu lembro que quando meu filho mais velho, ele chegou numa ocasião de uma aula e na época eu tinha uma escala de serviço. Eu colocava na geladeira assim uma escalinha, então tinha assim a louça do café da manhã, a louça do almoço e a louça da janta. E aí estava lá o nome dos meus filhos na escala e também a escala para minha esposa. Aí alguém perguntou: pastor, mas o senhor não tem escala da louça? Eu disse: eu sou o pastor desta igreja. Quando um dos obreiros faltam, então eu cumpro a escala. Então, quando um filho não pode, eu vou lá e lavo. Quando a mulher não pode, eu vou lá e lavo. Então, eu, como pastor, a gente escala o obreiro. O Joab foi escalado para pregar. De última hora, o Joab manda: pastor, deu um problema aqui no meu carro, problema no trânsito, não vou chegar a tempo. O que acontece? Acaba o pastor pregando porque o obreiro não cumpriu a escala. Mais ou menos assim. Numa dessas, meu filho chegando da escola, ele disse bem assim para mim: pai, o senhor é um ditador. Eu disse: opa, devia ter uns 13 anos por aí. Como é que é, filho? Ditador? Onde é que tu ouviu isso? Não, porque não sei. Só um pouquinho, filho. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você está falando que eu sou ditador, no sentido de que eu estou ditando as regras da casa, como tem a escala ali da louça, nesse sentido, que eu que determino o horário de você chegar, eu que determino a hora de você sair, eu que determino as coisas aqui em casa, nesse sentido, sim, eu sou o ditador, porque eu sou
o provedor da casa, eu sou teu pai, e tu vai ter que andar na minha cartilha. Nesse sentido, sim, eu sou o ditador, porque eu dito as regras da casa. Porém, meu filho, se você está falando ditador com outra conotação, como no sentido político, aí, meu filho, não tem nada a ver. O pai não é um ditador, não. Da onde que o meu filho veio com esse discurso de ditador? Ele vem lá da escola, ouvindo o que é ensinado para os nossos filhos, com base num currículo escolar que, desde o ensino fundamental, nossos filhos são alvejados por esse tipo de militância. E o que acontece, meus irmãos? Da mesma forma, quando esses jovens estão na igreja, servindo a Deus, adorando a Deus, mas quando eles chegam na universidade, o índice de jovens que se desviam por causa da universidade é em torno de 70%, ou seja, de cada 10 jovens crentes, filhos de Deus, servos de Deus, que vão para a universidade, que entram no ambiente acadêmico, 7 deles abandonam a fé. Alguns, depois de um tempo, depois de formados, depois de uma série de fatores, acabam voltando, mas muitos deles, eles abandonam completamente a fé. É disso que se trata estudar teologia contemporânea. É para justamente trabalhar estas perguntas que estão diante de nós. Perguntas como essa: como você pode afirmar que existe uma única verdade? Por quê? Porque a sociedade atual nos diz que a verdade é relativa. Não existe a verdade de uma forma plena. O que os nossos filhos, o que nós vemos em sociedade? Né? A irmã Rose tem a verdade dela, a Jaira, né, tem a verdade dela, a Jéssica tem a verdade, cada um tem a sua verdade. Então não existe uma verdade, existe múltiplas verdades. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você, mas muitas vezes uma mesma situação é relativizada. Então, o fenômeno deste tempo que nós vivemos, nós como pastores, como líderes, como igreja, precisamos entender essa questão fenomenológica, essa questão sociológica, esse fenômeno social. Nós precisamos fazer uma leitura do nosso tempo. Outra pergunta: a ciência já provou que Deus é desnecessário? Olha só, por que o cristianismo seria mais verdadeiro que outras religiões? Queridos, nós vamos perceber no decorrer destas nossas aulas que estas falas não surgiram do acaso. Este é fruto de muitos anos em que a mente da sociedade, do jovem, da sociedade de modo geral, é alvejada com essas perguntas. Essas perguntas são fruto de séculos de transformações filosóficas, culturais e científicas que redesenharam profundamente o modo como a humanidade ocidental e cada vez mais a humanidade global pensa sobre Deus, sobre a existência e sobre a verdade. Essas mudanças que estão diante de nós, esta demanda que nós enfrentamos como líderes, ela vai ser cada vez maior. Talvez você não perceba, mas em alguns discursos e algumas pregações em nossos púlpitos estão recheadas de teologias que são contrárias à fé cristã, são contrárias à palavra de Deus, e muitas vezes em nossos púlpitos, veja bem, nós estamos bebendo de mensagens que são completamente antibíblicas. Eu tinha um professor que falava para nós, um professor de homilética, que você pode pegar um texto do Evangelho de Mateus, de Lucas, qualquer texto do Evangelho, e você, mesmo pregando aquele texto, você não está pregando o Evangelho. Você pode pegar um texto e pregar moralismo, pregar legalismo e não pregar o Evangelho. Não é simplesmente pegar um texto e sair falando, porque a gente pode falar muitas coisas até bonitas, que geram impacto, mas que não são o Evangelho. Aonde isso nasce?
nesse contexto cultural em que nós vivemos. Então, entenda, a teologia contemporânea nasceu exatamente nesse contexto, porque ela é a resposta da igreja pensante às grandes interrogações de nosso tempo. Então, por que estudar a teologia contemporânea, meus irmãos? Por que é importante, pastor? Assim como estudar homilética, exegese, hermenêutica, assim como estudar outras matérias, nós queremos estudar matérias que são mais práticas, né? Eu quero pegar a Bíblia e eu poder abrir um texto bíblico e eu ter condições de entender aquele texto, preparar um belo sermão, preparar uma palavra e ir para o altar, ir para a igreja, para a minha escala, pregar, ou pregar na célula, ou num culto, seja onde for, e eu pregar com sabedoria, com graça, e as pessoas serem impactadas pela palavra. É o que nós queremos. Mas para chegarmos lá, precisamos ter uma leitura, irmãos. Uma leitura do tempo em que estamos vivendo. Deste contexto cultural, esta salada de frutas, de pensamentos filosóficos que moldou a nossa sociedade. Por isso, estudar teologia contemporânea é um exercício de erudição acadêmica, reservada a poucos, ou seja, é uma área que ela parece assim, um estudo assim de apenas para grandes intelectuais, para pessoas que são muito sábias, grandes filósofos, mas na verdade isto é algo que todos nós como cristãos precisamos conhecer. Não é algo reservado a poucos, pelo contrário, estudar teologia contemporânea é equipar-se para o ministério com as ferramentas que o nosso tempo exige. E por isso, ao final desta lição, eu quero poder pensar, eu quero crer que no final desta lição, você vai poder ter esta visão mais ampla a respeito do Evangelho de Cristo para este tempo. Vamos lá, deixa eu ver como é que eu faço para colocar aqui a outra lâmina. Mudou para vocês aí ou não? Não, né? Apareceu, o que aparece para vocês aí agora, meus queridos? Continua na mesma lâmina, A professor. mesma? Deixa eu ver aqui. Mudou ou não? Não. Eu não estou conseguindo mudar aqui. O que está acontecendo aqui? Onde é que eu estou falhando aqui? Deixa, eu vou Fecha e abre novamente. ter que fazer isso. Tem que fazer isso. Até aqui tudo bem, queridos? Até aqui tudo bem? Estamos entendidos? Sim. Algum de vocês conseguiu dar uma lida na apostila? Não? Conseguiu, Keren? Eu li aqui, pastor. Hã? Li sim. É. Tô Então, com quem ela sabe, impressa aqui. tá com ela impressa aí? Então, Keren, eu vou te dar uma tarefa aí, então. Lê para nós aí, então, esse catatal aí, ó. O que é teologia contemporânea? Leia com uma voz de locutora de rádio FM, né? Imposta a voz, faz de conta que tu tá pregando num culto daqueles bem penteca, sabe? E aí tu lê para nós com essa voz que Deus te deu aí. É o bloco 1, né? O que é teologia contemporânea. Isso. Tá. Antes de compreender o que torna uma teologia contemporânea, precisamos entender o que é a teologia em si. A palavra vem do grego antigo, tes, Deus, e logos, palavra, razão ou estudo. Em sua essência, teologia é o estudo ordenado e racional sobre Deus, quem ele é, o que ele faz, o que ele revela e como nos relacionamos com ele. Segura um Mas pouquinho, a segura um pouquinho. Olha só. Eu quero que tu. Olha que coisa interessante. Lê de novo para nós aqui essa parte, em sua essência, até aqui o relacionamos com ele. Lê de novo. em Essa sua parte é importante. essência, Olha só. teologia é o estudo ordenado e racional sobre Deus, quem ele é, o que ele faz, o que ele revela e como nós nos relacionamos com Olha ele. só, gente. Então você está estudando teologia, é isso que você está aprendendo. Tem aqui um hino muito bonito que eu gosto
gosto até de ouvir, apesar de não concordar com o que ele diz, né? Aquele hino que diz assim, ninguém explica Deus, né? Eu acho que é preto no branco, uma coisa assim. É muito linda teologia para explicar, né? Ninguém explica Deus. Olha, esta verdade é uma meia-verdade. Óbvio que quando a gente pensa em Deus, a mente de Deus, na grandiosidade de Deus, obviamente nós não temos condições de explicar tudo a respeito de Deus, né? Até tem um texto que fala assim, teologia para explicar, né? Então, às vezes, a pessoa ouve um hino como esse e pensa, realmente, teologia não serve para nada. Por que adianta estudar teologia? Porque teologia não explica Deus. Irmãos, teologia não explica Deus. Mas a nossa teologia, olha só que coisa interessante, em sua essência, é o estudo ordenado e racional sobre Deus. Quem ele é, o que ele faz, o que ele revela, e aqui o principal, como nos relacionamos com ele. Irmãos, eu não sei você, mas eu me converti numa época, viu, meus amados? Eu me converti numa época que nós servimos a Deus e nós servimos a Deus com muito medo. Nós éramos assim, orientados. A nossa igreja aqui no Sul, ela era muito radical com relação à questão de costumes. Então, meu Deus, se você por acaso tivesse uma televisão em casa, você ia para o inferno. Para vocês terem uma ideia, se a mulher rapasse as pernas, ela, eu não sei, acredito que não é mais assim na Bahia, não sei como é que é em algumas igrejas, mas, irmãos, eu lembro que eu casei, eu disse para minha esposa, meu amor, não leva mal, eu não casei com homem, rapa as pernas, rapa as axilas, e se o pastor for pedir para levantar a saia, eu vou xingar ele. Não tem ninguém. Pastor, eu casei com 18 anos, minha esposa tinha 16. Porque era o cúmulo. Mas, irmãos, nós tínhamos uma visão tão errada. Recentemente, vocês acompanharam o ano passado, retrasado, quando deu as chuvas aqui no Rio Grande do Sul, quando deu aquela inundação aqui no Rio Grande do Sul, eu fui com um grupo de voluntários da minha igreja. Nós somos para uma cidade aqui próximo de nós, a cerca de 70, 80 quilômetros, que foi inundada. A minha cidade está a 700 e poucos metros acima do nível do mar, então a minha cidade não foi atingida. Mas mais para baixo, várias cidades foram atingidas. E nós chegamos numa cidade e olha só o que eu ouvi de um pastor de uma igreja daquela cidade. Pastor, viu? Deus mandou essa chuvarada para lavar a idolatria dessa cidade. Porque aqui nesta cidade chamada Encantado, uma cidade de origem italiana, aqui nessa cidade construíram um Cristo Redentor enorme, e aqui agora eles fazem romaria, fazem procissão. Então foi Deus que mandou esta enchente. Eu olhei para aquele pastor, e não era um pastor de uma igreja neopentecostal, era um pastor de uma igreja batista. Eu olhei para ele, tinha alguns voluntários comigo, como a igreja dele estava nos hospedando, nós estávamos posando lá para fazer assistência para as pessoas, limpando casas, levando marmita para as pessoas. Eu não quis falar nada, eu fiquei quieto. Mas veja bem, uma teologia errada gera em nós um relacionamento errado com Deus. Muitas pessoas têm um relacionamento completamente errado. Eles veem Deus desta maneira. Um Deus que está com um chicote na mão e é toda hora nos dando, né, uma chicotada nas costas toda vez que a gente comete algum erro. Irmãos, essa é uma teologia completamente errada. Por isso que a teologia ela vai realmente trabalhar a forma como nós nos relacionamos com Deus. E a teologia contemporânea vai fazer você entender também por que algumas pessoas ao seu redor se relacionam com Deus da forma que se relacionam. E por que muita pessoa está se relacionando de forma errada com Deus. Por exemplo, o evangelho coach que está em muitos lugares hoje. Né? Se você for crente, se você vai ser um vencedor, você tem que andar com as águias, né? Aqueles que você não tem que andar com aquelas pessoas mimizentas, não. Você tem que andar, né, com pessoas que são águia, pessoas que são para frente. Irmãos, isso está sendo pregado em nossos púlpitos. Mas Jesus ensinou, Paulo orientou também a nós andarmos, nós suportarmos o fraco, a caminharmos com o fraco. Jesus nos ensinou a andar com o necessitado, a ajudar aquele irmão
que não tem a mesma capacidade intelectual que eu, vou ajudar ele a chegar onde eu estou. Mas o que acontece? Esse é um fenômeno sociológico deste tempo, que está invadindo nosso arraial, e aí nós não percebemos. E nós acabamos engolindo, sem perceber, que muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Continua agora, querido, onde tu parou ali. Mas a teologia nunca é feita no vácuo. Ela sempre nasce do encontro entre a palavra eterna de Deus e o mundo histórico-cultural em que a igreja vive. Por isso, ao longo dos séculos, a igreja precisou articular sua fé em linguagens, categorias e debates que variam conforme o contexto de cada época. Os concílios dos primeiros séculos responderam às heresias cristológicas do mundo grego-romano. A reforma protestante respondeu à corrupção medieval da igreja. E a teologia contemporânea responde aos desafios do mundo moderno e pós-moderno. O grande teólogo Paul Tillich, eu não sei como que pronuncia, capturou essa dinâmica com precisão ao escrever. A teologia oscila entre dois polos, a verdade eterna do fundamento cristão e a situação temporal em que essa verdade deve ser recebida. Essa tensão entre o eterno e o temporal, entre a palavra imutável de Deus e o mundo em constante transformação, é o coração de toda reflexão teológica séria. E é exatamente essa tensão que a teologia contemporânea abraça com coragem e rigor. É justamente, você está vendo a figura agora dessa ponte aí? Sim. Apareceu para vocês agora? É justamente esta figura aí que aponta para essa realidade. Olha só, existe uma tensão teológica, o eterno e o temporal. A palavra eterna, a palavra que é imutável, que é a verdade de Deus para nós, né? E justamente a questão histórica, a cultura em constante transformação. Veja, essa ponte que liga a palavra de Deus, a palavra imutável, com o mundo histórico, o mundo que nós vemos hoje, esse mundo chamado contemporâneo, é justamente esta tensão que existe, e é justamente o que a teologia vai fazer. Ó, como diz Paul Tillich, a teologia oscila entre dois polos, a verdade eterna do fundamento cristão, ou seja, a palavra de Deus, e a situação temporal em que esta verdade deve ser recebida. Veja bem, então a teologia vai nos mostrar justamente isto, que existe esta realidade. Quer ver uma coisa, gente? Porque o que é algo contemporâneo? Quero que você pense comigo a respeito disso. Olha só que interessante. Quando nós olhamos para o contexto histórico, nós vamos ver o seguinte: nós temos a chamada Idade Antiga, a Idade Antiga que compreende ali, teologicamente, quando a igreja nasce, a igreja primitiva. Logo depois, nós temos ali, por volta do ano 100, nós temos os primeiros grandes teólogos. Nós temos a chamada patrística, né? Nós temos Santo Agostinho e tantos teólogos daquela época. Ali é a teologia antiga, que vai até a Idade Média, que aí começa então o período medieval. No período antigo da história e no período medieval, nós temos uma singularidade, algo muito singular. Havia uma visão teocêntrica. O que é isso, pastor? Por que teocêntrica? Uma visão onde Deus estava no centro. Deus era o centro de tudo. Na Idade Média, se você já deve ter visto aqueles filmes antigos que mostram a Idade Média, filmes onde mostra até aquele período de caça às bruxas, que a Igreja Católica até ensinava que uma mulher, se ela fosse muito bonita, ela era uma bruxa, porque encantava os homens. Né? Uma mulher que fizesse um chá para curar uma dor de barriga, era uma poção mágica, havia perseguição, era um pensamento teocêntrico. Se por acaso um celeiro pegava fogo, foi Deus que mandou um raio. Tudo era Deus. Essa é a Idade Média. Quando nós chegamos, então, na Idade Moderna,
Já na Idade Moderna começa uma ruptura, que é aí onde nós começamos a entrar na era da razão, que é o que nós vamos trabalhar mais à frente, a questão do iluminismo, a questão desta mudança de paradigma. Então nós vamos vivenciar isto, né? Justamente a questão desse período, a Idade Média, que vai lá, começa ali mais ou menos no ano 476 depois de Cristo e vai até a Reforma Protestante do século XVI, né? Essa é a Idade Média. Chegamos então na Idade Moderna, que a maioria dos teóricos concordam que começa justamente com a Reforma Protestante, que ela é marcada pelo racionalismo. Nesse período, termina justamente, esse período da Idade Média, ou melhor, da Idade Moderna, termina com a Revolução Francesa, que marca o fim do chamado absolutismo, e começa um período diferente. Começa agora um período que politicamente começa agora a haver uma ruptura com o sistema monárquico. Até o presente momento, os países, Inglaterra, França, vários países, tinham o regime monárquico. Eram reis. A Idade Moderna começa a quebrar, romper com isso. Nós vemos, por exemplo, países que começam a entrar na era das repúblicas. E agora começam a não ter mais agora um rei que domina. A própria Inglaterra, apesar de, mesmo tendo depois a figura da rainha, eles passam a ter um primeiro-ministro. Outros países começam a ter agora a figura, o caráter republicano. Agora não é mais o caráter monárquico. Por quê? Porque nas monarquias, o Estado ele tinha um poder religioso. Por quê? Nós sabemos pela história, isso a gente estudou isso lá na 7ª série da nossa, quando a gente estudou no ensino médio, né? Na época ensino fundamental, na minha época era o 1º grau. Lá na 7ª série nós estudamos escola antiga e medieval, história antiga e medieval. E o que a gente aprendeu naquela época? Justamente como a Igreja Católica, que era a grande potência, ela colocava reis, tirava reis. Então, todo esse contexto histórico fazia com que justamente Deus fosse a figura central. Mas, dado até mesmo ao abuso religioso, começa então a surgir justamente esta mudança e começa então a surgir um novo pensamento. Na Idade Moderna começa a haver essa ruptura. Ela começa a entrar então a chamada Era da Razão. A idade que nós chamamos de contemporânea, ela começa aproximadamente em 1789 e perdura até os dias de hoje. Então, portanto, a teologia contemporânea ela é produzida, é aquela teologia que é produzida depois, no final do século XVIII e vai até o presente. Então, estamos ainda produzindo teologias contemporâneas. E aí nós vamos estudar isso, vai entrar, por exemplo, a teologia queer, ou a teologia, né, LGBTQIA+, né, a teologia feminista e tantas outras teologias que estão aí que a gente nem imagina que exista. Então, veja bem como é importante nós entendermos este tempo que estamos realmente vivenciando. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Eu sei que tem muitas, né? Mas anote aí. Se eu estiver falando muito rápido, pode pedir que eu dou uma parada aí. Vamos lá, então. A teologia contemporânea não é simplesmente a teologia feita agora. É o conjunto de reflexões, correntes, sistemas teológicos que surgiram a partir do final do século XVIII aqui, né? 19, melhor dizendo, e desenvolveram ao longo dos séculos 20 e 21, em resposta direta às transformações radicais que a modernidade e a pós-modernidade, que é justamente a área que nós estamos vivendo. A chamada pós-modernidade, também conhecida como modernidade líquida, por Bauman, também conhecida como modernidade tardia, por um outro teólogo chamado Charles Taylor, que é um teólogo e filósofo canadense.
ele não chama de pós-modernidade, ele trabalha o conceito de modernidade tardia. E qual o fenômeno desse tempo, tanto da pós-modernidade como o tempo que estamos vivendo hoje? É esse relativismo. O que aqui tem aqui um conceito um pouco mais amplo sobre teologia contemporânea aqui, no caso, ou melhor, a irmã já leu ali, né? Teologia é o estudo racional, ordenado e sistemático sobre Deus, sobre tudo que existe em relação a ele, né? Mas teologia contemporânea é o quê? É o conjunto de reflexões, correntes, olha só, e sistemas teológicos, por isso teologias, desenvolvidas a partir desse tempo. Então, é justamente aqui que está o nosso desafio, entendermos os fenômenos deste tempo. Vamos ver aqui a nossa próxima lâmina aqui. Obrigado, amor. Minha esposa me trazer uma aguinha aqui, ela viu que eu estou falando bastante. Vocês estão vendo aí o PowerPoint aí? A missão da igreja, né? Não, Caiu, agora você não tá está indo. aparecendo. Não está aparecendo? Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Antes estava, e agora saiu. Ah, tá. Então deixa eu ver aqui. Eu vou ter que refazer, vou ter que reaprender isso aqui, tia. Olha aí. Tá na anterior ainda, né? Tá, na primeira, as novas perguntas do nosso tempo. Pois é, eu tô bem perdido com isso aqui, meus amados. Era, era bem mais fácil no Meet. E agora? Eu acho que se primeiro abre o slide, depois o senhor compartilha. Não, mas justamente ele tá aberto. Então, Eu, fecha, aí primeiro o senhor não compartilha a tela. Abre primeiro o slide, depois o senhor compartilha a tela e coloca no modo de apresentação. e agora? Tensão teológica. Agora foi. Ah, eu tava com duas janelas abertas. Vai ver. Errado. Agora eu peguei o esquema aqui. O mandato pastoral aí, né? É que agora aí aparece para vocês e não aparece para mim. É uma benção, né? Deixa eu ver aqui agora para aparecer para mim também. Aleluia. A gente chega lá. Então, por que estudar teologia contemporânea? Aí eu volto àquilo que nós já mencionamos. Essa pergunta é fundamental para nós, adultos em formação ministerial. Não estudamos por estudar, estudamos porque o ministério exige de nós. Exige. Veja bem, por que exige? Porque esse é o nosso mandato pastoral para o estudo, como estudante de teologia. Porque isso envolve estudar com teologia contemporânea, isso aponta diretamente para a missão da igreja. Por exemplo, como está aí essas três colunas, né? No púlpito, o pregador que conhece os desafios culturais do seu tempo prega com muito mais precisão pastoral. Ele sabe que quando anuncia Jesus é o único caminho, João 14,6, há ouvintes que foram formados numa cultura que classifica isso como intolerância. Conhecer esse contexto não muda a mensagem, afina a sensibilidade do mensageiro. Ou seja, meus amados, olha que coisa importante. Quando você está pregando que Jesus é o caminho, talvez você não perceba, mas até mesmo os seus
os seus jovens que estão lá ouvindo, participando do culto, ouvindo a palavra, na escola, na universidade, eles aprenderam que todos os caminhos levam a Deus. Isso é fruto justamente desse período da história que nós vamos ver, a questão do iluminismo, que influenciou diretamente, justamente, a era da razão, esse conflito entre fé e razão. Não é à toa que o seu filho, que tem uma certa, que já é um adolescente, que está aí já na sexta, sétima, oitavo, nono ano, que agora é nono ano, né? E ele começa a questionar. Ah, mãe, eu vi lá o pastor falar, mas não é bem assim, não, porque o meu professor falou, né? E essas perguntas, então, estudar teologia contemporânea vai nos ajudar, irmãos, alunos, né? Vai nos ajudar como nós conversar com os nossos jovens, conversar com os nossos vizinhos, sem nós. Sabe por quê? Olha como é importante isto. Há anos atrás, aqui numa rádio local, eu fui convidado para um debate. Era um debate numa rádio local, e nesse debate ia estar um padre, eu, um ateu e um espírita, para debater a respeito da Bíblia. E aí começou aquela conversa, tudo mais. E o que acontece? Quando me deram espaço para mim falar, todos, tanto o espírita como também o ateu, pensavam que eu ia começar a fazer o que todo crente faz. Começa a cuspir texto bíblico. Não sei se essa expressão fica claro para vocês. Começa a citar, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, e aí você fica meia hora, e aí tem pessoas que vão para a internet debater com ateu, com pessoas que não creem em Deus, e você começa a botar um monte de versículo bíblico, olha aqui, seu infiel, olha aqui, seu ateu, seu à toa, e você pensa que está fazendo um grande serviço. Só que, com uma palavra, o ateu derruba o nosso argumento. Ele diz assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Papel aceita tudo, eu não acredito na Bíblia. Então, como dialogar com essas pessoas? Nesse debate, eu não entrei falando de Bíblia. Eu comecei a conversar e falar sobre toda essa questão filosófica, citei filósofos ateus, citei teóricos do ateísmo e por que eles pensam daquele jeito. E um dos momentos eu falei assim, você é ateu? Sim, sou ateu. Você conhece fulano de tal? Sim, conheço, eu li o livro dele, né? Tem aquele livro de um certo ateu muito famoso, né? Que ele fala a respeito de Deus, né? Deus, um delírio. É um livro de um ateu muito famoso, Dawkins, se não me falha a memória. E eu falei para ele, você é ateu? Então você acredita naquilo que Dawkins diz no livro Deus, um delírio? Acredito sim, pastor. Eu disse, mas você leu lá no livro lá que ele fala que a fé é como um bicho que entra no cérebro do homem e consome o cérebro, ou seja, que crer em Deus é coisa de quem não tem cérebro. Tu acredita nisso, fulano? Ele assim, não, pastor, não é bem assim. Disse, então você não acredita no seu maior teórico, no papa de vocês? Eu disse, não, mas eu não acredito assim. Eu sei que a religião tem a sua importância, pastor. Veja bem, resultado da história. No final do nosso debate, o ateu descobriu que ele não era ateu. Ele era agnóstico, que é uma outra filosofia. Então, para nós podermos conversar de igual para igual com essas pessoas, não adianta eu querer debater e citar um monte de texto bíblico. Eu preciso preciso de argumento dentro do contexto atual que vivemos. Por isso, quando nós vamos pregar uma mensagem, seja num culto de domingo, nós precisamos pregar, irmãos, conectando o evangelho, a palavra de Deus, com a realidade deste tempo. Porque senão, a nossa mensagem é vazia. Eu preguei ontem aqui na minha igreja uma mensagem, que fazia tempo que eu não pregava sobre o cego Bartimeu, e eu conectei a mensagem com este tempo. E pontuei e trouxe o evangelho, e muitas pessoas que estavam visitando, pessoas não cristãs, foram impactadas pela palavra, por causa que a gente traz argumentos dentro da realidade que vivemos hoje. Então,
Estudar teologia contemporânea vai ajudar você a ser mais efetivo na pregação do evangelho, no aconselhamento de famílias, de jovens. Você vai encontrar, por exemplo, casais, jovens, filhos de crentes, que vão procurar você para ser aconselhados com crises de fé, que vão chegar ao pastor, ao obreiro, e as raízes que estão levando essas pessoas a ter essas crises está justamente nesses contextos, esses processos culturais que nós vamos estudar. O jovem que duvida, o adulto que questiona, o idoso que se sente perdido num mundo que não reconhece mais. Todos eles foram moldados por forças culturais que a teologia contemporânea nos ajuda a identificar e responder. Essa visão errada a respeito de Deus. Uma irmã um dia chegou para mim assim, pastor, o meu irmão, ele é mais crente do que eu, pastor. Ele lê a Bíblia mais do que eu, ele é um homem de oração, pastor, e a minha fé agora está no chão. Eu disse, por quê, minha irmã? Porque o meu irmão, uma ovelha minha, chegou com essa crise. Pastor, o meu irmão foi levar, eu acompanhei toda a situação, ele foi levar a minha cunhada, grávida, de 6 meses, e mais a filha dele foi levar ela para consultar em Passo Fundo, é uma cidade aqui a 70 quilômetros, uma cidade polo, uma cidade maior, com melhores médicos. E na ida, meus irmãos, olha o que aconteceu. Ele derrapou numa curva, num entroncamento, numa via indo para Passo Fundo. Estava chovendo e o pneu dele estava careca. O que aconteceu é que ele perdeu o controle do carro, ele se chocou com outro carro. Ele morreu na hora, a mulher dele perdeu a criança na hora, por causa que o cinto estava na barriga, e a filhinha dele ficou machucada também. Morreu o homem, morreu o filho no ventre, a mulher sobreviveu, ela e a filhinha dela. Aí a irmã chega para mim assim, pastor, como é que Deus permitiu isto? Irmão Joabe, como é que tu responderia isso para ela, irmão Joabe? Tu pode, hein, Joabe, tu pode abrir um pouco a câmera e me responde essa pergunta. É, E na realidade ele foi negligente, né, com a situação. que que tu acha, Jéssica? Num caso como este, isso aqui é um estudo, é uma realidade, isso não é um fato, algo que eu inventei. Aconteceu no meu ministério há alguns anos atrás. O que tu acha disso, Jéssica? Tu concorda com o Joabe? Ô, pastor, me perdoe, o senhor pode repetir novamente, por Eu vou favor? repetir. O que aconteceu Certo. foi o seguinte: uma membro da minha igreja, ao visitá-la, ela me questionou por que Deus permitiu que que o irmão dela, que era um crente fiel, até usou essa expressão, dizimista fiel, pastor, trabalhava no Banco do Brasil, uma pessoa, né, próspera, foi levar a mulher para consultar numa outra cidade a 70 quilômetros daqui, grávida de 6 meses, fazendo pré-natal. O carro dele derrapou, ele colidiu com outro carro, a mulher perdeu o filho, ele morreu, a cunhada dela sobreviveu, mas perdeu o filho no ventre, e a criança que estava com ela, um filho que eles tinham, né, também sofreu um acidente. E ela questionou, como Deus permite uma coisa como essas? O que tu responderia para uma pessoa que falasse isso para ti, Jéssica? Que Deus é esse que permite que um homem morra, deixe uma viúva, perdeu um filho no ventre? O que a criança fez de mal para morrer? O que tu responderia, Jéssica? E eu acho que eu ia tremer primeiro, e depois eu diria que o que Como é que é? sucede ao justo, eu acho que eu ia tremer na base e responderia que o que sucede ao injusto também sucede ao justo, né? Não, no momento eu não teria outra resposta, não. O Tim tá me olhando ali, o Tim tá louco para falar, Tim. Eu acho que tu quer falar alguma coisa. Pode falar, Tim. Pastor, é uma pergunta que meu pai, meu pai ele também ele é ateu. Ele passou muitos anos na igreja, mas hoje ele se considera ateu.
É uma pergunta que constantemente, através de vídeos, ele me manda. E muitas das vezes eu tento explicar, mas eu não consigo com eficácia responder essa pergunta dele. Posso dizer que, assim como a irmã disse, né, Jéssica, que pode suceder aos justos também pode suceder aos justos, né? E tem coisas que só Deus faz. Para mim, eu acho que tem resposta, assim, só Deus mesmo para responder, para consolar o coração dela. E você, Rose? Rose Fialho, o que tem para me dizer sobre isso, Rose? Se chegasse uma irmã com essa crise de fé para você. Eu estou na crise de não saber responder. Eu acho assim que no momento a maioria de nós aqui não tem esse preparo ainda, nos falta esse preparo dessa resposta, mas eu acredito assim que nós estamos aqui sendo guiados por Deus. Essa resposta não seria para ela, né? Mas assim como Joabe disse, nós temos escolhas, né? Nós nos movemos pelas nossas escolhas, né? Então, o ser humano, queira ou não, ele é responsável por cada escolha. E o fato de você decidir a um lugar, né? Com algumas situações, como um carro que não está ali pronto, nós também nos responsabilizamos por isso, né? Mas essa não seria uma resposta certa para uma pessoa que perdeu um irmão e perdeu um sobrinho que está ali questionando cadê Deus. Olha só. Tinha os detalhes do fato, no caso, assim, tipo, ele negligenciou alguma parte, ele. Sim, sim, mas sim. O que aconteceu? Ele estava com o pneu careca, né? E aí, né? Mas isso não consola o coração dela, não Ah, Não, é a não. resposta que ela quer, né? Ela quer justamente. saber aonde estava Deus quando ele poderia ter livrado. Aí Deus Essa, continuou no trono. Deus Pois essa é a pergunta dela, né? agora me ajude aí, meus queridos. Me ajudem agora com essa outra situação, e não é hipotética. Eu estou falando de algo que eu vivenciei. Durante o período de Covid, aqui em Soledade, um menino de 20 e poucos anos, William, um jovem abençoado, cheio de Deus, comprometido, firme na igreja, me ajudava nas mídias da igreja, envolvido com tudo. Esse jovem, ele era halterofilista, ele treinava, ele queria competir como fisiculturista. Ele tinha um acompanhamento de um médico de São Paulo que cuidava dele, tinha nutricionista. E esse moço, 24 anos, forte, ele teve Covid. Olha só. E ele, então, os pais dele colocaram ele numa. Ele ficou numa outra casa que eles tinham isolada, próximo da casa deles, para encurtar a história. Ninguém acreditava que aquele menino ia morrer. Ele foi para o hospital, mal, foi entubado. Primeiro ficou alguns dias no hospital lá para se recuperar. Os médicos tiraram o celular dele porque diziam que o celular dele, porque ele ficava muito tempo no celular, se comunicando com o pessoal da igreja e tudo mais, que ele estava tendo ansiedade porque ele começava a respirar, né, de forma ofegante. Tiraram o celular dele. Num dado momento, eles foram fazer lá, quando foram entubar ele, porque ele não estava respirando bem, foram perceber que o pulmão dele estava cheio de água, que na verdade era por isso que ele não estava respirando. Não era ansiedade, era o pulmão estava cheio d'água. Como era um período que estava todo mundo apavorado, não sabia o que fazer, eles colocaram um dreno para tirar a água do pulmão e simultaneamente entubaram ele. Passado algumas horas, ligaram para a mãe, disseram para a mãe dele ir para Passo Fundo, que eles iam pegar uma UTI,
né, uma UTI móvel e transferir ele para Passo Fundo, que tem mais recursos. A mãe dele foi, com o pai, foi para Passo Fundo, dá 1 hora e pouco aqui de Soledade. Quando chegou lá, ligaram para eles, voltem para cá, porque ele não pôde nem ser removido. Morreu ali. E esta mãe entrou em crise. E as pessoas ao redor diziam, pessoas não crentes, mas como? O William é crente, ele é um jovem de Deus, está sempre na igreja, os pais dele são crentes, estão sempre na igreja. Como é que ele morreu de Covid? Um guri novo. Agora vocês imaginem, eu estou no sepultamento desse jovem, tiveram que colocar o corpo dele para o lado de fora, porque veio gente de toda a cidade, não vou dizer toda, mas boa parte da cidade, lotou o pátio aonde estava sendo feito sepultamento, e aí eu olho para esse povo e eu tenho que fazer o ato fúnebre. O que falar para este povo? E aí que entra a importância de nós termos um conhecimento a respeito, primeiro, de quem é o nosso Deus. Quem é o Deus da Bíblia? E eu abri a minha fala da seguinte maneira. Estamos aqui hoje e todos nós temos uma pergunta. Como pode Deus permitir que um jovem de 24 anos, cheio de saúde, cheio de vida, um jovem que não bebia, que não fumava, um jovem cristão, religioso, fiel a Deus, com pais cristãos, como pode um jovem como esse? Como pode Deus permitir que ele morresse dessa forma? Que Deus é este que permite que um jovem morra desta forma? E todo mundo faz assim com a cabeça. Um monte de pessoas não crentes no velório, abanando a cabeça assim, balançando a cabeça. Aí eu disse, pois é, este é o Deus que nós cremos. Sabe por quê? Eu não ia querer acreditar num Deus que, para aqueles que creem nele, que é o caso do William, que acreditava em Deus, que era servo de Deus, e aí um Deus que, para uma pessoa que acredita nele, faz tudo de bom para aquela pessoa. Enquanto uma pessoa que não acredita em Deus, Deus permite que morra, que sofra e que passe por tudo que é ruim. É por isso que nós cremos em Deus, porque o Deus da Bíblia é o mesmo Deus que permite que uma pessoa que crê nele passe por essa situação e que permite que uma pessoa que não crê nele também passe pela situação. Sabe por quê, meus queridos? Porque este nosso Deus é um Deus justo. Quando você entende que o Deus da Bíblia é este Deus que é justo e que pratica a justiça, esse é o Deus que você precisa conhecer. Sabe qual foi o resultado desse sermão? Eu só estou dando a introdução. E aí eu entrei e comecei a mostrar a respeito de Deus. O mesmo Deus que está aqui neste velório desse jovem, num momento como este, é o mesmo Deus que agora está no hospital, onde nesse exato momento uma criança nasceu de parto normal e lá está uma família feliz e contente por aquela criança. É o mesmo Deus. A diferença é que o Deus da Bíblia é um Deus justo. Irmãos, sabe o que aconteceu nesse dia, irmãos? Teve 2 famílias que eram da igreja, estavam desviados. Pessoas que não eram crentes. Desse ato fúnebre, eu batizei 8 pessoas que foram impactadas pela vida do William e também pela pregação do Evangelho. Quando nós entendemos isso, meus amados, a nossa pregação, o nosso aconselhamento e a forma como nós ajudamos pessoas é muito mais efetivo. O Deus da Bíblia é o Deus que se revela tanto na dor como na alegria. É por isso que é tão apaixonante servir a Deus. Por isso que é tão apaixonante experimentar o amor de Deus. Esta é a missão da igreja. Justamente isso, irmãos, que esse texto nos mostra. Então, entender isto vai ajudar na nossa pregação, no nosso aconselhamento, no cumprimento da nossa missão. Uma igreja que não entende o mundo
que quer alcançar não consegue comunicar o evangelho com eficácia. Entender a modernidade e a pós-modernidade é entender a linguagem, os medos, as esperanças e as resistências das pessoas que precisamos alcançar com a graça de Deus. A tradição batista sempre compreendeu a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20, que exige que a igreja vá ao mundo. Não que espere o mundo vir até ela. Isso implica em conhecer o mundo em que vivemos, suas perguntas, seus valores, suas resistências, para comunicar o evangelho de forma fiel e relevante. Portanto, estudar teologia contemporânea é um ato de obediência missionária. Aleluia. Que coisa tremenda, meus amados, nós entendermos a respeito do nosso Deus. Veja bem, 3 forças do solo cultural, ou seja, o contexto da teologia contemporânea, brotou do encontro de 3 movimentos. Que movimentos são estes? É justamente isso que nós temos que entender. Nesses 3 movimentos, nós começamos com a primeira camada, que é justamente a chamada modernidade. Temos uma segunda camada, que é a pós-modernidade, e a terceira camada, que é a chamada secularização, que é o contexto social, histórico-social contínuo, ou seja, que começa lá e até os tempos de hoje. Olha só, então vamos ver então a primeira camada, ou a primeira força, que é justamente a modernidade. Falamos um pouco sobre isso. O projeto moderno, queridos, tem suas raízes no Renascimento, dos séculos XV ao XVI, mas encontrou, o século XIV ao XVI, mas encontrou sua expressão mais clara no chamado Iluminismo europeu, nos séculos XVII ao XVIII. O que foi o iluminismo? Foi uma revolução intelectual sem precedentes, porque pela primeira vez na história ocidental a razão humana foi proclamada como soberana e autossuficiente, capaz de conhecer e organizar toda a realidade sem precisar da revelação de Deus. Os pilares desse projeto moderno podem ser descritos de que forma? Olha só que nós vemos aqui justamente aqui nesse slide aqui, né? Vemos aqui as raízes justamente da modernidade, a chamada Era da Razão. Falamos sobre a Idade Média, né? E a Idade Antiga, aonde era a era teocêntrica, era Deus no centro. Tudo estava ligado a Deus. Na chamada modernidade, começa a Era da Razão, e tem suas raízes no iluminismo e no renascimento. Assim como um filósofo chamado René Descartes, que ele fala, penso, logo existo, ou seja, o homem no centro. Isto é a palavra, né, essa expressão no latim, né, justamente isso, penso, logo existo. Ou seja, nós, como indivíduos, nós passamos a ocupar o centro. Eu quero fazer uma pausa aqui para que você pense comigo uma coisa. Quem de vocês já cantou, ou já ouviu, ou muitas vezes cantou na nossa igreja aquela música Sabor de Mel? Alguém conhece a música Sabor de Mel? Aquele hino Sabor de Mel? Levanta a mão aí. A Keren tem jeito que já cantou esse hino, né, Keren? Já cantou, né? Já percebeu a melodia desse hino? É um hino antropocêntrico. Aquela parte, né, porque você, né, eu vou estar no palco e você vai estar na plateia, eu vou estar no palco e você vai ver aquele hino vingativo, irmãos. É um hino que é antropocêntrico. Não é à toa. As pessoas nem sabem por quê. Na hinologia, nos hinos que cantamos, está recheado de antropocentrismo, o homem no centro. Mensagens antropocêntricas. Eu não estou dando aqui para vocês a aula de homilética, mas nós somos acostumados, por exemplo, a ouvir pregações do tipo assim:
você, né, assim como Davi, com aquela pedra, derrubou o gigante. Você vai vencer o seu gigante do desemprego, o gigante da doença, o gigante do câncer. Irmãos, isso é uma mensagem antropocêntrica, porque o evangelho mostra o seguinte, depois leia. Você conhece a história de Davi e Golias. Na verdade, irmãos, à luz do evangelho, nós não somos o Davi matador de gigantes. Sabe quem nós somos nesta narrativa bíblica de 1 Samuel? Nós somos o povo de Israel com medo do gigante. E por estar com medo do gigante, nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de um herói. E assim como Davi foi o herói que surgiu e venceu o gigante, não é nós que vencemos o gigante, não foi o povo que venceu o gigante, não foi o rei Saul que venceu o gigante, foi uma terceira pessoa, foi um herói nacional que foi Davi. Davi tipifica Jesus. Nós somos o povo que está batendo o joelho um no outro com medo do gigante, com medo de Satanás. E Jesus é o nosso Davi amado, que entra no cenário da história e na cruz do Calvário ele vence o maior gigante e através de Cristo nós nos tornamos vencedores. Esse é o evangelho. Então os nossos púlpitos, irmãos, ele é hoje muitas vezes contaminado justamente com essa ideia do iluminismo, a era da razão. Deus está o homem está no centro e não é Deus que está no centro. Veja bem, esta é a realidade, meus amados. É isso que nós estamos vivenciando. Vai precisar sair, Leandro. Tá bom, meu querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Então, depois vê a aula depois, meu querido. Deus abençoe, tá, meu mano? Vamos lá. Pilares do projeto moderno podem ser descritos da seguinte forma: razão autônoma, o ser humano pela razão é capaz de compreender e dominar a realidade. Olha só o que a era da razão diz. A revelação divina é desnecessária ou secundária. René Descartes, com seu célebre discurso penso, logo existo. Ergo logo sum, né? É mais ou menos aí no latim. Penso, cogito ergo sum. Em latim. Cogito, penso, ergo sum. Penso, logo existo. Ou seja, o homem se tornou o sujeito pensante no centro de toda a realidade, deslocando Deus da posição de fundamento do conhecimento. Esse progresso do iluminismo foi inevitável, porque a história marcha para frente, a ciência, a educação e a razão conduzirão inevitavelmente a humanidade a um estado de plenitude e felicidade. Guerras, doenças e misérias serão superadas pelo avanço do conhecimento humano. Esse era o pensamento dos iluministas, no iluminismo. Mas aqui que está o X da questão. Eles perceberam que mesmo vivendo a era da razão, eles não conseguiram acabar com as guerras, não conseguiram acabar com a miséria. Então foi uma ilusão. O progresso é inevitável, mas eles pensavam que o avanço do pensamento filosófico ia acabar com isto. A universalidade da razão. Existem verdades racionais, objetivas e universais, válidas para todos os povos, culturas e épocas. No iluminismo, a razão é o árbitro, é o juiz supremo do verdadeiro e do falso. Ou seja, a razão dominava. Uma secularização progressiva. A religião pertence agora ao passado pré-científico da humanidade. Com o avanço da razão e da ciência, ela seria naturalmente marginalizada e substituída por uma visão de mundo puramente racional. O iluminismo tinha esta ideia na modernidade. Porém, isto não aconteceu. Veja bem, então algumas correntes teológicas, irmãos, responderam a esses desafios, cedendo ao propósito moderno. E aí surgiu o chamado
protestantismo liberal, que vamos trabalhar um pouco mais adiante, que reinterpretou o cristianismo em termos puramente racionais, eliminando o sobrenatural, reduzindo Jesus a um mestre moral exemplar. Outras correntes responderam com rejeição total ao diálogo, o fundamentalismo do século XX, que fechou as portas ao debate intelectual. Veja bem, esta é a realidade que moldou o que nós chamamos justamente de teologia contemporânea. Então, é um desafio para nós entendermos e vivermos esse tempo. O segundo movimento é justamente a pós-modernidade. A crise, guerras mundiais destruíram a promessa do progresso inevitável. Veja bem, enquanto a modernidade apostava que ia acabar com as guerras, que não ia haver mais guerras, eles ficaram frustrados. Foi o chamado colapso das certezas. Por quê? Porque apesar deles acharem que não haveria mais guerras, não acabaram com as guerras. Ou seja, foi frustrado, foi um colapso. Todas as certezas da era moderna não se cumpriram. Mas mesmo assim, o que surgiu em cima disso? A era da razão, ela avançou. E o que apenas colocou Deus, de certa forma, em banho-maria, na geladeira, num canto, agora surge o relativismo e o pluralismo. A verdade agora passa a ser uma perspectiva cultural. Nenhuma visão é superior. E é por isso que existe hoje, meus queridos, uma corrente muito forte teológica em púlpitos no Brasil e no mundo, defendendo o quê? Você já ouviu pessoas dizerem assim: ah, pastor, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. E aqui está um grande problema para nós. Será que todos os caminhos levam a Deus? Será que, de fato, todos os caminhos nos levam ao Senhor? Eu acredito piamente que todos os caminhos levam a Deus. Só que tem uma coisa: no caminho certo, em que Jesus é o caminho, nós vamos para Deus, para ter uma vida de relacionamento com Ele, para colhermos os frutos da nossa vida com Deus, e nós vamos ter uma vida plena em Deus. Enquanto outros caminhos vão nos levar para Deus, mas para sermos julgados por Ele, para a condenação eterna. Então, se for por essa perspectiva, de fato, todos os caminhos levam a Deus, só que levam uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Nós sabemos que esse discurso, que todos os caminhos levam a Deus, não nasceu do acaso. É fruto da pós-modernidade, é fruto do tempo que estamos vivendo. A pós-modernidade, ela traz justamente consigo isto. Tem um teórico que eu gosto muito, Zygmunt Bauman, ele é já falecido, ele usa o termo modernidade líquida. Ele não chama de pós-modernidade, ele chama de modernidade líquida, porque agora, na chamada modernidade líquida, nada é concreto. Por exemplo, aqui esse copo de água, aqui esse copo com água, esse líquido, esse mesmo líquido que agora está aqui, que ele tem essa forma, se eu pegar esse mesmo líquido e colocar numa xícara, ele vai se moldar aquele formato. Se eu pegar esse líquido aqui e botar num prato fundo, ele vai se moldar aquele prato fundo. Se eu derramar esse líquido no chão, ele vai ficar parelho no chão. Modernidade líquida fala disso, de que no tempo que nós vivemos nada é concreto, o evangelho é diluído, as relações são diluídas, não existe mais fidelidade. Ah, se não der certo o casamento, eu separo e caso com outro, não tem problema. Tem 7 mulheres para cada homem. E por incrível que pareça, irmãos, este pensamento relativista, este pensamento, ele tem invadido muitas vezes nossas igrejas. Como dizer para um jovem que ele tem que se manter puro, casto, tanto o moço como a moça, numa cultura como esta, onde tudo é relativo, onde o jovem diz para você assim: ai, mas pastor,
Ah, mas irmão Joabe, como é que eu vou saber que eu amo a fulana se nós não nos relacionarmos? A moça, né? Como é que eu vou saber se ele é o homem da minha vida se nós não tivermos intimidade, se nós não tivermos, né, afinidade, né, sexualmente falando? Tudo é relativo. O amor é relativizado, a palavra é relativizada. Por quê? Porque é o fenômeno deste tempo. Essa é a realidade que nós vivemos. É a realidade que você enfrenta no dia a dia. Alguém está chamando aqui, deixa eu ver. Gente, eu sei que é bastante matéria, mas eu vou pedir para vocês terem só mais um pouquinho, já vamos encerrar por hoje. Eu vou pedir que você leia, eu vou mandar no grupo um trabalhinho para você fazer em casa. E na semana que vem, na próxima semana que tivermos aula, eu vou dar um conselho. Faça como eu. Pegue o seu cafezinho, né? Se, de preferência uma garrafa térmica, né? E venha para a aula com seu cafezinho para você aproveitar o máximo possível a nossa aula. Deixa eu ver o que estão chamando aqui. Glória a Deus. Vamos lá, então vamos mais um slide aqui, vou dar uma passada. Então, a pós-modernidade, então, esses três movimentos. E aí, então, nós chegamos justamente na chamada crise dos metarrelatos. O que é isso, pastor? O que é uma metanarrativa? O que é isso? O que é metarrelato? Que coisa estranha é essa? Né? O que é isso? Modernidade. Ô, Estamos pastor, o aqui. senhor falou aí da terceira? Não. Aqui eu estou falando na segunda aqui. Pós-modernidade. Agora vamos ir para a terceira agora. Eu acho que não mudou aí, né? Mudou agora? Ó, estávamos aqui, ó, pós-modernidade. Estão vendo aí? Relativismo. Aí tem aqui ó, a morte das metanarrativas, vamos entrar agora. O impacto na fé. Olha o impacto na fé com relação à pós-modernidade. Afirmações absolutas como essa, Jesus é o único caminho, isso passa a ser o quê? Vista como autoritarismo, como preconceito. Por exemplo, como explicar para os nossos jovens, para a nossa sociedade, que realmente Jesus é o único caminho? Pastor, mas e o espiritismo também é legal. O islamismo também é legal. Então, veja bem como nós vivemos uma situação muito delicada com relação a tudo isto. Deixa eu mudar aqui a lâmina aqui, vamos ver se vai funcionar aqui, Joab. Mudou aí? Sim. Força 3? Agora mudou. Mudou. Ah, então tá. O que é justamente a secularização, né, que é a terceira força, né? Processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são subtraídos à dominação. E assim, Peter Wagner, né, Berger fala sobre isso, né? Que é justamente um tempo que estamos dentro desta premissa, né, da pós-modernidade. Nós vemos também esta questão muito séria, né, que é justamente este processo, né, esse processo de secularização, quando Deus agora é empurrado para a margem. O terceiro grande processo cultural que moldou a teologia contemporânea é a chamada secularização. E olha aqui a diferença. Diferente da modernidade e da pós-modernidade, que são movimentos filosóficos e culturais, olha só que coisa forte aqui. A secularização é um processo histórico-social, uma transformação gradual na maneira como as sociedades organizam a vida pública em relação à religião. O sociólogo Peter Berger, um dos maiores estudiosos da secularização,
a descreveu como, olha o que é a secularização, processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos. Isso está lá, né, na apostila que eu mandei para vocês. Em termos práticos, o que é essa secularização? Separação entre a igreja e o Estado. Igreja deixou de ser fundamento da organização política das sociedades. Por quê? Porque até a modernidade, né, até o momento em que a Igreja Católica dominava o cenário, né, antes da Reforma Protestante, e mesmo durante a Reforma Protestante, por exemplo, durante a Reforma Protestante, o que aconteceu? A Alemanha abraçou o luteranismo, então havia uma religião, mesmo já na modernidade, né, já saindo da Idade Média, entrando na modernidade, havia ainda a religião que controlava o Estado. A Inglaterra, por exemplo, surgiu o anglicanismo, né, que era justamente um fruto da reforma. Né? Então, lá, em países como esses, como a Alemanha, como a Inglaterra, mesmo na modernidade, ainda o Estado estava vinculado à igreja. A secularização é esse período agora, esse momento, esse movimento da pós-modernidade, que é um movimento dentro da cultura pós-moderna, porque pós-modernidade nós estamos vivendo ela está vinculada ao que nós chamamos de um tempo contemporâneo. Então, o que vivemos hoje, a chamada secularização, separação de igreja e Estado, é o chamado Estado laico. Hoje a Inglaterra, para você ter uma ideia, não é mais, apesar da rainha Elizabeth ser, Elizabeth não, agora morreu, né, mas o príncipe Charles lá, né, apesar dele ser anglicano e haver a questão monárquica, mas hoje a Inglaterra não é um país, né, que está vinculado à igreja. Por quê? Recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, era muito comum na Inglaterra os pregadores de rua. E um tempo atrás, aconteceu, está na internet esse relato, o prefeito de Londres, o prefeito da cidade de Londres, deu um decreto, ele é muçulmano, era na época um muçulmano, ele proibiu pregar ao ar livre. E tem relato de pastores que eram acostumados, era algo cultural na Inglaterra, ter os pastores, os pregadores ao ar livre, que pregavam nas praças abertamente. Esses pregadores começaram a ser presos, levavam para a delegacia e depois soltavam. O que os pastores faziam? Eles iam para uma outra praça e pregavam, e iam pregar no outro dia. A polícia ia lá, prendia, levava para a cadeia, passava a noite na cadeia, soltava, não chegava a dar uma pena pesada, mas dormia um dia no Chilindró. Por quê? Porque agora a secularização é esse processo. Né? É o processo da autonomia das ciências. Por exemplo, a explicação científica substituiu a religiosa nas esferas do conhecimento natural. E até aqui tudo bem. Entenda uma coisa, irmãos. A Bíblia não é um livro científico. Deus, quando trouxe a revelação da palavra para nós, Deus não se preocupou em trazer explicações científicas. A Bíblia não tem esse papel. A Bíblia é um livro espiritual, religioso. Tem algumas coisas que, pastor, mas a ciência descobriu tal coisa e estava na Bíblia. Glória a Deus. Mas não é papel da Bíblia provar teses científicas. E é óbvio que à medida que a ciência avança, nós vamos perceber que a Bíblia já falava de muitas coisas que estão sendo descobertas agora, mas que a Bíblia já falava. Por exemplo, na secularização, a chamada privatização da fé. O que é isto? Privatização da fé. É o fato de que agora, o que nós vemos nos relatos, né, a própria sociedade? Nós temos que ter uma fé privada, ou seja, você quer ser crente? Tem problema. Seja crente na sua igreja. Não professe a sua fé em público. Ninguém precisa saber que você é crente. Né? Recentemente, um youtuber veio falar essas pataquadas. Tudo bem, se você quer ser crente, viva a sua fé na sua igreja. Ou seja, no seu quarto, portas fechadas. Você não tem que trazer
né, a religião para o ambiente público. Por que vocês acham, irmãos, que tem tanto preconceito? É óbvio, não vou aqui defender político picareta que usa a religião para poder ganhar voto dos crentes. Mas veja bem, por que um cristão não pode ter posicionamento político? Por que um cristão não pode falar o que pensa sobre política? Por que um cristão não pode concorrer a um cargo? Lembra quando o ministro, o Mendonça, né? Esqueci o primeiro nome dele, André Mendonça, quando ele foi sabatinado, atrasaram 3, 4 vezes, adiaram a sabatina dele, por quê? Porque ele é um crente, ele é um cristão, como ele pode ser juiz do Supremo Tribunal Federal? Ele não tem capacidade porque ele é um crente. Todo este pensamento que está ao nosso redor é fruto da secularização, a privatização da fé. A religião foi confinada ao âmbito privado e subjetivo, assunto de fórum íntimo, não da vida pública. Indiferença religiosa. Nas novas gerações agora cresceu o desinteresse pela religião organizada, produzindo um fenômeno dos chamados sem religião, pessoas que se identificam como espirituais, mas não religiosos. Hoje já tem, antigamente tinha, quando tinha o censo, né? Quando tinha o censo, né, de pessoas, agora o IBOP, esqueci agora o nome do instituto aquele, não é IBOP, era um outro instituto, né? INEP? Isso, que fazia o censo de populacional, né? Não é INEP, é o censo, deixa eu ver aqui, o censo populacional, esqueci agora. As pessoas colocavam ali no censo o IBGE, né? Quando fazia o Instituto Brasileiro de Estatística, para ver quantos mil brasileiros existem, né? Aí lá no censo do IBGE, tu colocava religião. Era comum um cara colocar assim, ó, eu sou religião, católico não praticante. Hoje já tem uma cláusula, já tem ali um quadradinho, evangélico não praticante, cristão não praticante. Irmãos, é uma incoerência. Não existe cristianismo sem prática. É como dizer que eu sou jogador de futebol não praticante, eu não pratico. Então eu sou ex-jogador. Não tem como ser cristão não praticante. Mas a secularização, que é esse processo histórico-social pelo qual a religião vai perdendo influência sobre instituições nacionais, políticas, científicas e culturais. Esta é a chamada secularização. Veja como isto é forte, meus irmãos. Queridos, 9h30. Nós ainda estamos longe de terminar a aula, mas eu vou pedir para você mais 15 minutinhos. Você me dá 15 minutos? E vocês vão ter que me dar esses 15 minutos, porque nós precisamos pelo menos avançar um pouco mais. Então, veja bem, aqui então um resumo, né? Modernidade, pós-modernidade e também aqui a questão aqui deixa eu ver aqui, não está aparecendo para mim, deixa eu ver aqui. Então, veja bem, meus queridos, é justamente aqui esse resumo aqui, ó. O diagnóstico cultural. Então, força motriz, aquilo que move o motor, aquilo que move a modernidade, a razão autônoma, né? O que move a pós-modernidade? A desconstrução do indivíduo, o relativismo. E a força motriz da secularização, privatização da fé. A visão da verdade, a verdade no contexto moderno, objetiva e universal. A visão de verdade na pós-modernidade, relativa e plural, o chamado pluralismo. A secularização, a visão de verdade é indiferente. Por que é indiferente? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha.
qual o impacto na religião destas fases aí, dessas eras? A modernidade, ela trouxe o quê? Exigência. Ela exige provas científicas da fé. Tem que provar que Deus existe. A pós-modernidade classifica a exclusividade como intolerância, ou seja, eu sou cristão. E se alguém me pergunta, pastor, o senhor crê que só os cristãos estão certos, só eles vão ser salvos? Eu pergunto à pessoa, você quer saber o que a Bíblia diz ou o que eu penso? Ou aquilo que o mundo pensa? Não, eu quero que o que o senhor pensa? Não, eu não vou dizer o que eu penso, meu amigo. Eu vou te dizer aquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia é a minha ferramenta que produz fé no meu coração. A Bíblia é a carta magna. E a Bíblia diz que para experimentar a salvação, precisa crer em Jesus. Tem que ter experiência com Deus. A nossa fé determina que cristianismo não é uma religião apenas. Cristianismo é relacionamento com Deus, é relacionamento com Cristo. Então, podem achar que eu sou intolerante, mas a Bíblia diz, e nós cremos na exclusividade da salvação em Cristo Jesus. Mas a secularização empurra. Então, agora, como na pós-modernidade, eles não conseguiram quebrar a nossa fé, não conseguiram mudar essa realidade, então o que eles fizeram? A secularização empurra a nossa fé. Ou você crê assim? Você crê que só Jesus salva, que só ele é a salvação? Tudo bem, você quer crer desse jeito? Então creia na sua casa, creia, viva a sua religião na sua igreja, mas não venha aqui para o YouTube falar isso, não venha falar isso no espaço público, né, porque isso não pode. Esta é a realidade que enfrentamos. Essa é a verdade, a realidade que nós enfrentamos. Eu vou parar aqui, meus queridos. Eu vou parar aqui e vou dizer para você, então, você leia o bloco 2 em diante, que está aí na sua apostila, né? Aprofundamento. Aqui, nós vamos trabalhar ainda sobre a crise dos meta-relatos e a fé cristã. Eu não vou, então, falar sobre isso agora. Eu vou deixar aqui para você ler. E eu faço um pedido para você. Leia essa apostila. Leia ela. E depois que você ler ela, anote aquilo que você não entendeu. Aquilo que realmente você precisa se aprofundar. Para que você possa, então, meu irmão e minha irmã, para que você possa realmente entender melhor e se aprofundar nesse tema. O fundamento permanente, isso é aquilo que... Tudo que eu falei até agora são as teorias. Mas o que importa para nós, meus irmãos, é que existe um fundamento da nossa fé. A Bíblia é a palavra inspirada, infalível, suficiente, a norma suprema de fé e prática, conforme está em 2 Timóteo. Né? Arthur McGrath, nesse livro aqui, ó, a teologia sistemática, histórica e filosófica, ele fala justamente isso. A teologia que não está enraizada nas escrituras não é teologia cristã, é filosofia religiosa. Aqui, então, a nossa aplicação pastoral para o que significa isso no nosso dia a dia. O que isso significa para nós? Justamente, olha o que isso implica para mim e para você. Na pregação, ao entender isso, antecipe objeções implícitas. A pregação fiel ao texto e sensível ao contexto. Né? O que isso significa para o nosso ministério no dia a dia, na pregação do evangelho, na nossa vida com Deus, como servos do Senhor, na pregação. O pregador que compreende o contexto cultural em que os seus ouvintes vivem, prega com mais precisão pastoral. Ele sabe que quando proclama a fé, quando proclama que Jesus é o único caminho, há na congregação pessoas formadas numa cultura que classifica essa afirmação como intolerância. Isso não muda a mensagem, mas afina a sensibilidade e a estratégia do mensageiro.
Conhecer a modernidade e a pós-modernidade ajuda o pregador a antecipar objeções, responder perguntas implícitas, construir pontes de comunicação sem jamais diluir a substância, ou seja, a profundidade do evangelho. A pregação fiel ao texto bíblico e sensível ao contexto cultural não é um compromisso entre fidelidade e relevância. Na verdade, é a expressão mais completa de ambas, ou seja, é a expressão da fidelidade ao texto bíblico, fidelidade à palavra e relevância e importância. Então, nós vemos justamente isto para nossa aplicação pastoral, para nossa aplicação diária. O discipulado prepare adultos para dar razão da esperança, conforme 1 Pedro 3,15. Forme mentes capazes de pensar a fé. Irmãos, a nossa fé não é uma fé irracional. Pelo contrário, Paulo declara que o nosso culto é o quê? Um culto racional. Não é um culto baseado em coisas sem sentido. A nossa fé, ela tem uma base, ela tem um fundamento. Vai nos ajudar a entender, a trabalhar melhor o aconselhamento, porque nós vamos diagnosticar as raízes destas dúvidas, para que nós possamos diferenciar crises espirituais de confusões filosóficas geradas pela cultura. Às vezes, o que a pessoa está enfrentando, às vezes, não é uma crise espiritual, é apenas uma confusão que ela está vivendo por não entender como ela chegou a esse pensamento, por ela não entender a filosofia por trás do pensamento moderno, do pensamento secularizado. E isso vai fortalecer nossa missão, porque nós vamos, então, amar o próximo, aprendendo a sua linguagem e comunicando a graça de forma que a cultura atual possa ouvir. Queridos, eu quero orar com vocês. Eu quero encerrar essa aula orando a Deus. Eu sei que nem sempre vamos conseguir ver todo o conteúdo, porque é uma matéria muito densa. Mas, por bondade, você já recebeu a apostila, leia, releia. Você vai ter 15 dias de descanso da minha cara, pelo menos. Escreva, pontue só. Pastor, professor, eu não entendi isso. Se você quiser, nós temos ali o grupo do WhatsApp. Se você quiser salvar o meu número, né, para você me mandar perguntas no privado, dúvidas, eu posso mandar material de apoio. Eu não sei se vocês querem que eu coloque lá no grupo esses livros para vocês poderem também terem acesso a isso. Eu vou colocar lá. Então, eu vou procurar interagir o menos. Eu sei que vocês têm vários grupos, né? Então, às vezes é tanta coisa nos grupos, mas eu vou colocar lá só o necessário. Tá certo, meus queridos? Leia a apostila, não apenas leia, estude. Entenda uma coisa, meus amados. O meu desejo como professor e principalmente o meu coração pastoral. Quando eu cheguei aqui há 19 anos atrás, nós tínhamos jovens que nem iam se formar porque tinham uma ideia tão pequena, mesmo sendo cristãos. E eu comecei a colocar na mente deles a importância de nós crescermos no conhecimento de Deus e do mundo à nossa volta para sermos efetivos no Evangelho. Hoje, eu tenho jovens aqui na igreja. Eu tenho jovens que estão no culto domingo, que são líderes aqui comigo. Pessoas que têm mestrado em filosofia. Uma jovem que agora está fazendo doutorado em psicologia. Pessoas do nível acadêmico, mas que são tementes a Deus, que amam a Deus. E quando as pessoas com esse nível chegam na igreja, o evangelho atinge o coração deles, porque eles esperam ouvir uma palavra que não vai se conectar com a vida deles. E eles descobrem que o evangelho, ele vem ao encontro do coração deles, transformando suas vidas. Meus amados, eu sou apaixonado por esse tema, porque ao entender o mundo à nossa volta, você vai ser muito mais efetivo. Eu quero orar com você. Obrigado você que aguentou até agora. Nós vamos orar para encerrar a nossa aula de hoje. E eu quero encerrar orando por você. E para a próxima aula, eu vou colocar a apostila da próxima aula mais adiante, vou dar um tempo para você ler, escrever, rabiscar. Eu sei que tudo é custo, né? Porque
Mas se você está aí, eu sei que você pode aí gastar aí uns 5, 6 pila aí para imprimir essa. Não gasta isso, né? Vai gastar aí uma mexeria para imprimir essa apostila aí para você ter uma base. Eu quero orar com você neste momento e rogar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Pai, eu oro nesta noite por cada um dos meus amados irmãos. Nós não estamos aqui apenas, Pai, querendo jogar matéria, conteúdo, para nos formarmos, para se formarem e no dia a dia isso não fazer sentido. O meu desejo como professor deles, Pai, mas meu coração pastoral, que quero ver eles, Pai, sendo instrumentos poderosos para este tempo, relevantes para este tempo. Eu te peço, Pai, ilumina a mente de cada um desses nossos queridos irmãos, Pai, para que eles possam se aprofundar nesta matéria, assim como eles têm se dedicado em homilética, em outras matérias, para se aperfeiçoar no púlpito, na pregação, mas que eles possam entender, Pai, com profundidade, ó Deus, este ensino, para que possam entender e ter uma leitura do mundo à sua volta. Que eles entendam, Pai, que ser profético é ter uma leitura da vida ao nosso redor. Assim como Isaías era profeta, chamado pelo Senhor, mas Isaías tinha um profundo conhecimento do contexto geopolítico ao seu redor. Ele via, meu Deus, como os impérios estavam se movendo. E ele era profético, ele era profeta, porque ele apontava o caminho para a realidade do que estava acontecendo ao seu redor. Ele lia o mundo ao seu redor. Meu Deus, e como cristãos, o nosso caráter profético é entender o mundo, o contexto deste mundo à nossa volta, para que possamos ser instrumentos de bênção neste tempo que se chama hoje. Obrigado, Pai, por este tempo de aprendizado em que pude aprender com os meus irmãos e que eles possam crescer mais e mais. Abençoa, Pai, o final de semana deles, a família deles, os esposos, as esposas, os filhos, que a tua boa mão seja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Desculpe se a primeira aula foi muito conteúdo, mas venha com a sua térmica de café para a próxima aula. Deus abençoe. Beijo no coração. Pastor, Pode falar, querida. a gente envia o resumo para e-mail ou pelo WhatsApp? Pode ser pelo WhatsApp. Pode ser pelo WhatsApp mesmo. É. Alô? Alguém está falando aí? Ô, pastor, depois o senhor joga o livro lá no grupo, por favor? Vou colocar lá para vocês, tá? Vou colocar também o tema de casa. Eu vou botar no grupo todo o material que vocês precisam, vou estar colocando ali. Mas as dúvidas, se vocês quiserem colocar a dúvida no grupo, porque às vezes a dúvida da Rose é a mesma dúvida da Keren, pode colocar ali no grupo, então, né? Se for uma dúvida assim um pouco mais privada, manda no meu privado, mas se for uma dúvida sobre qualquer outra, pode colocar, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, né? Então a gente pode ali estar interagindo, né? Eu prometo que à medida do possível vou estar respondendo vocês com muito amor e carinho, né? Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Tenham aí um ótimo final de semana. Um abraço a todos. Ai, gente, Deus abençoe. Paz. Paz a Deus todos. abençoe. Ô, tu tá aí ainda, Gil? Eu tô. Estava aqui arrumando Paz a todos. e te ouvindo, Paz. aula maravilhosa, viu? Obrigado. Maravilhosa. Muito abençoada. Foi. Deus abençoe. Amei teologia contemporânea e com outra ótica, coisa boa. Um abraço. Um abraço. Tchau, Pai do Senhor, gente. Tchau, paz, Tchau, a queridos. paz.